Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo dos Santos Henrique, sou mestrando do programa de pós-graduação em educação da Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina. Falo da cidade de Tubarão, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Estou aqui para comunicar uma proposta chamada Decolonizando os Saberes, concepções de estudantes de ensino médio acerca de masculinidades. É um recorte especificamente da metodologia da dissertação que estamos desenvolvendo. O professor que me orienta é o Dr. Luciano Daudet da Rocha e a minha co-orientadora é a professora doutora Gabriela da Silva. O objeto central da análise deste estudo é a masculinidade hegemônica, entendida como um padrão que geralmente é associado à força, dominação, austeridade. E esse padrão costuma perpetuar não apenas violências e opressões em relação às mulheres, mas também aos homens que não se alinham aos seus preceitos. Destacamos que no cenário educacional brasileiro, que passa por constantes transformações legislativas, o novo ensino médio ampliou as horas de ensino, proporcionando uma permanência prolongada dos estudantes na escola. Acreditamos que estamos diante da geração que mais tempo tem passado na escola pública brasileira. Contudo, a escola ainda recebe as influências de um sistema patriarcal cis-heteronormativo. A escola continua, mesmo que não voluntariamente, perpetuando as opressões e violências relacionadas a gênero e diversidade. Acreditamos que enquanto as políticas inclusivas não são implementadas, existe sim a necessidade de buscar estratégias para ensinar e aprender sem reforçar as violências e opressões. Nesse contexto fluido, desafiador, marcado por conceitos de identidade de gênero que passam por constantes e cada vez mais rápidas mutações, transformações, essa pesquisa visa desvelar as concepções dos estudantes sobre as masculinidades contemporâneas. A pergunta da investigação que estabelecemos é: quais são as concepções de masculinidade que emergem nas interações em sala de aula influenciadas por práticas pedagógicas no ensino médio? A pesquisa está fundamentada no pensamento crítico decolonial e se propõe a compreender, por meio de interações pedagógicas, como os estudantes percebem a masculinidade hegemônica, as suas raízes sociais, culturais, históricas e ideológicas. No contexto escolar, onde diferentes manifestações de masculinidades coexistem e disputam visibilidade e poder, práticas pedagógicas emancipadoras também têm o poder de transformar as aulas em espaços de questionamento, rompendo com a rigidez das verdades absolutas que geralmente são ensinadas quando falamos de gênero e sexualidade. Buscamos alinhar teoricamente o nosso estudo à pedagogia decolonial, que no Brasil foi impulsionada a partir dos anos 70 com o pensamento de Paulo Freire e se propõe a discutir práticas pedagógicas emancipatórias que levem em considerações as histórias locais, as experiências de vida, as lutas sociais, os movimentos, por afirmação de direitos, por afirmação da dignidade humana. Por isso, elencamos alguns termos, algumas palavras-chave que circulam na contemporaneidade, pela sociedade e que estão alinhadas com a pedagogia decolonial, tais como o antimachismo, o não sexismo, a interculturalidade, a pluralidade, a multiplicidade, a sustentabilidade, a democracia, a anti-homofobia, o antirracismo, a ancestralidade, dentre outros. A nossa visão de escola está alinhada ao pensamento de Paulo Freire, que compreende o espaço pedagógico como um texto em constante construção, interpretação e reescrita. Direcionamos a pesquisa para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que abordem gênero e sexualidade a partir de diversas concepções de masculinidade.
A escola, além de ser um local de aprendizado, é um espaço político-cultural propício às transformações humanas. A metodologia da pesquisa de campo é embasada na pesquisação participativa, onde a própria pesquisa já é ação de conscientização e conta com a participação de um grupo disposto a discutir sua realidade. Elaboramos 5 aulas, ou seja, 5 práticas pedagógicas semanalmente aplicadas nas turmas de 2ª série do ensino médio na escola, que visavam instrumentalizar os estudantes sobre gênero e sexualidade para impulsionar as discussões, as interações, para que eles apresentassem seus saberes, suas concepções sobre o que é ser homem na contemporaneidade. A partir dessas discussões surgiram elementos, temas que estão sendo analisados a partir da técnica da investigação temática. Nessa jornada, no campo da pesquisa, a escola foi nomeada de forma fictícia como Escola da Masculinidade em Flor. É uma escola de grande porte, para o contexto em que ela está inserida, uma cidade pequena, de interior, uma cidade de aproximadamente 110 mil habitantes. A escola fica num bairro considerado meio rural, meio urbano, um bairro mais isolado do centro, fica distante do centro da cidade, É uma escola que possui hoje mais de 1.000 alunos matriculados, são 36 turmas, ela atende o ensino fundamental, os anos finais e iniciais e atende também o ensino médio. A implantação gradual do novo ensino médio desde 2022 reflete a atualização das políticas educacionais brasileiras. O foco desta pesquisa recai sobre as 5 turmas da 2ª série da escola, onde a trilha de aprofundamento saúde, juventude, cuidados de si e dos outros é oferecida. Essa trilha, alinhada ao currículo base do território catarinense, alinhada a um documento norteador, então, para a educação no estado de Santa Catarina, proporciona aos estudantes a oportunidade de escolher campos de saber de acordo com seus interesses e projetos de vida, destacando-se a importância da interdisciplinaridade no tratamento das questões de sexualidade e de saúde. Dentre os participantes da pesquisa, dentre os sujeitos, destacamos 9 estudantes cujas narrativas foram selecionadas para análise mais detalhada e, dentre eles, nós destacamos com também nomes fictícios, nomes ligados a flores, o Alisson, Antúrio, Cinerária, Cosmos, Delfino, Jacinto, Lírio, Narciso e Zéfiro. Os sujeitos da pesquisa são rapazes entre 16 e 18 anos de idade, em sua maioria cisgêneros, heterossexuais, brancos e cristãos, com renda familiar entre 3 a 7 salários mínimos e vivendo com mais de 4 pessoas em casa. Além desses, também apresentou-se uma diversidade significativa, especialmente no que tange a sexualidade e gênero, com presença de não binários, homo, bi, pansexuais, sujeitos que se autodeclaram queer. Essas características acreditamos que enriquecem a compreensão das dinâmicas de identidade e gênero na escola, evidenciando a necessidade de uma abordagem inclusiva e sensível às nuances da diversidade presente nesse contexto educacional. Escolhi trazer, para essa comunicação 3 atividades das que foram realizadas como um percurso metodológico da nossa investigação. Primeiro, dando mais tempo para os alunos pensarem a elaboração de uma nuvem de palavras na qual eles deveriam completar a indagação ser homem é. E surgiu assim um amplo e diverso arcabouço de respostas relacionadas a práticas sociais, emocionais, à força, ao trabalho, há uma evidência de que existem muitas compreensões sobre o que é ser homens,
sobre o que significa ser homem, né? Muitas delas ainda ligadas à ideia da masculinidade hegemônica, mas outras surgem para romper com esse processo. Um homem que demonstra sentimentos, um homem que demonstra afetividade, um homem que pode ser mais livre. Entretanto, quando os alunos foram dispostos em círculo e tinham que responder instantaneamente, né, o que um menino não pode fazer, nós identificamos a partir dessas respostas mais impulsivas que ainda existe uma ideia muito forte, muito relacionada ao fato de que ser homem é o oposto de ser mulher, ou seja, a masculinidade ainda é vista como um oposto de diversos simbolismos e significações relacionadas ao campo da feminilidade, como, por exemplo, o cuidado dos filhos, né, ser feminino, brincar de boneca, né, usar batom, gostar de cor-de-rosa, usar maquiagem, ser fraco. Então, quando a gente deu menos tempo para os estudantes responderem, eles ainda trazem essas ideias de proibição, essas ideias de que para ser homem basta se distanciar do que é considerado feminino. Uma das práticas que chamou muito a atenção e movimentou as turmas foram as confecções de bonecos, né? Eu, que tenho 1,87 m de altura, deitei, né, numa folha de papel e deixei com que os estudantes desenhassem os contornos do meu corpo e em seguida preenchessem, né, os espaços desse corpo com representações que eles mesmos produziram sobre o que eles acreditam ser homem e dispuseram essas representações em partes específicas do corpo, as quais eles relacionam com as ideias, né, dos seus desenhos, das suas representações. A gente percebe que a parte da cabeça, dos ombros, do peito do boneco, dos braços, está repleta de representações, enquanto outras partes aparecem praticamente vazias. E a partir de uma conversa e de discussões com os alunos, vem muito a questão de que ser homem está dentro da cabeça, né? Os alunos representaram, por exemplo, uma folha rasgada, de que um homem precisa demonstrar, colocar para fora as suas emoções, de que há muita criticidade com relação à presença a presença e a concepção, né, de um homem que já nasce privilegiado, premeditado, e também há muita concepção relacionada à diversidade de corpos, de saberes, de vivências, de afetividades que estão, né, envoltas no universo masculino. Para concluir, apresentamos algumas considerações que ainda são preliminares. A pesquisa científica identifica a masculinidade hegemônica como a única forma de ser homem ensinada na escola, embasada em características como força, austeridade, capacidade de trabalho. Essas normas colocam uma pressão desde cedo sobre os homens para corresponder a esse padrão, apesar de serem socialmente privilegiados. No entanto, também são identificadas temáticas que desafiam essa norma, destacando alternativas de masculinidade que se opõem a esse padrão, promovendo transgressão, dissidência, subversão, conhecidas como masculinidades contra-hegemônicas. Agradeço imensamente a audiência, a oportunidade de estar divulgando dados a respeito da pesquisa que estamos realizando e desejo sucesso a todos, né? Todos, todas e todes nessa jornada.